Fala, amados! Estamos aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos acompanhar o relatório gerencial do CDI 11. Vamos dar uma olhada, uma conferida, uma analisada nesse relatório. Depois vamos trazer uns principais informações na ordem. E vou trazer minha exposição e minha opinião do relatório no final do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O relatório é referente a novembro de 2025. Então, mal virou o mês de dezembro, já soltaram o relatório. Na verdade, soltaram ontem, no dia 5, eu tô gravando no dia 6. CDI 11 é um FII infra indexado a CDI, ou seja, ele é FII infra, então ele é isento de imposto de renda, tanto no dividendos quanto no ganho de capital. Sua última distribuição foi de 1,39, será pago no dia 12 do 12, ou seja, sexta-feira que vem, se eu não me engano. E ele pagou 1,39. Como podemos ver, ele vem diminuindo. Mês passado ele pagou 1,61. E esse R$2 aqui foi fora da linha, foi fora da curva mesmo. Então ele vinha pagando 1,61 e esse mês teve uma pequena queda para 1,39. Os dados desse relatório tem base de referência 28 do 11. Tem um dividendo yield dos últimos 12 meses de 16,9%. O carrego da carteira é CDI mais 0,3%. Sua cota patrimonial está R$ 103,92. E sua cota a mercado fechou no dia 28 do 11, R$ 107,44. Vamos ver na ordem quantos que tá hoje, no dia que estou gravando o vídeo. Hoje sua cota está R$ 109,10, então tá lá em cima. Com o dividendo yield dos últimos 12 meses em média de 14,94%, devido ao aumento da cota, diminui o dividendo yield. E o PVP de 1,05, então ele está bem acima do seu PVP justo. Sua liquidez diária 4,2 milhões. Sua rentabilidade em todos os quadros comparativos ele está positivo. E vamos voltar para o relatório, mas antes eu te peço que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like, ative as notificações, deixa um comentário sobre CDI ou alguma sugestão de conteúdo para o canal. Compartilhe para algum amigo e parente que vai gostar dessa informação. Voltando para o relatório, o spread de crédito é 0,3% ao ano. Está com a duration de 2 anos. E o seu patrimônio líquido, 2,9 bilhões. Ele passou recentemente com a emissão de cotas. E nós vamos ver que ele está com muito dinheiro em caixa devido a isso. Tem cerca de 48 mil cotistas. E aqui começa o comentário do gestor, que ele fala da sexta oferta de emissão, que ele fala estratégia de locação. Em novembro, zeramos a posição em Way 306. Iniciamos exposições em Eldorado e Pirapora 2. E devido à captação da sexta oferta, as demais posições foram diluídas em cerca de 50%. Então, as posições que ele tinha no fundo, antes era 3%, a maior, caiu para 1,5%. Então, caiu pela metade. Com isso, o spread da carteira também diminuiu para 0,3%. A duration diminuiu para 2 anos e o caixa aumentou para 61%. Então, quando ele alocar esse caixa, deve aumentar tanto o spread da carteira quanto a duration, e o caixa diminuirá, né? Que ele traz um pouco do mercado de debêntures incentivados. O mês de novembro foi marcado por um novo, embora menor, aumento no spread das debêntures incentivadas. Que ele fala um pouco da postura. Ele segue com postura conservadora, privilegiando a alocação em ativos com duration inferior à média de mercado e mantendo um nível de caixa maior do que o habitual. Com isso, ele está preparado para aproveitar novas oportunidades. A sua sexta oferta, em 1º do 12, foi publicado o anúncio de encerramento da sexta emissão de cotas do CDI 11. Teve uma captação de cerca de 1,5 bi e mais de 26 mil investidores novos por infra. O CDI 11 agora conta com um patrimônio líquido de 2,9 bi, ou seja, ele praticamente dobrou o tamanho do fundo nessa captação. E cerca de 70 mil cotistas, posicionando-se como o maior FII infra listado com gestão ativa e o segundo maior em número de cotistas. Está se tornando um gigante dos FII infra, o CDI 11. Que ele traz sobre a distribuição de rendimento, nós já vimos lá em cima, 1,39 por cota. E para o primeiro semestre de 2026, ele espera distribuir mensalmente pelo menos 110% do CDI. O mercado está com perspectiva de que caia o CDI, então provavelmente também cairá um pouco os seus rendimentos. Para dezembro, esperamos seguir distribuindo pelo menos 120% do CDI. Então ele vai diminuir cerca de 10% da distribuição de 2025 para 2026. Aqui o desempenho desde o início. O início dele foi em fevereiro de 2023. De lá para cá, ele já pagou 152% do CDI do período.
Que é o desempenho do fundo dos últimos 12 meses. A maioria dos seus resultados veio do CDI, foi 14%. O carrego de crédito deu 0,6%. A marcação a mercado ele ganhou 2,4%. Outros 0,1%. E a única coisa que fez cair o desempenho foi a taxa de administração, cerca de 1%, né? Que é o que ele... Aqui é a composição da carteira, como podemos ver aqui. Antes era 3%, caiu para 1,7% e 1,5%, as duas maiores posições. E um ponto positivo do CDI, ele tem cerca de 133 debêntures, 1 LF e um caixa que está cerca de 61%, né? Devido à alocação. Mas muito bem distribuído, muito bem diversificado. A única coisa que você tem que ficar esperto é que se você também tiver o Juro 11 ou o Divis 11 na sua carteira. Se você tiver um desses dois além do CDI 11, você vai estar com dupla exposição, que a maioria das debêntures que está no CDI está no Juro 11 e no Divis 11. Que é a composição da carteira, como podemos ver, tem cerca de 11% em geração de energia, 5% em rodovias e 5% em saneamento. E o grande principal é caixa, que está com 61%. Mas isso daqui é uma alocação temporária. Ele tem cerca de 61% de debênture e 39% em caixa. Não, contrário. Ele está com cerca de 61% em caixa e 39% em debênture. Seu rating majoritário é o AAA, está com cerca de mais de 70%, em torno de 73%, 74%. Aqui é o canal da Sparta no YouTube. Lá eles trazem vídeos do CDI, do Sparta, dos Divis 11. Então, dá uma conferida lá, põe Sparta lá no YouTube que você deve achar o canal deles. Aqui tem um e-mail, se você quiser mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, alguma sugestão, cdi11@sparta.com.br. E aqui as características do fundo. Como nós já vimos, ele teve início em 17 de fevereiro de 2023, tem 1% de taxa de performance ao ano, então é cerca de 0,5% a cada semestre. Não tem taxa de performance. Seu administrador é a BTG, o gestor é a Sparta. Ele tem um formador de mercado, que é o Banco Factor, que ajuda a dar mais liquidez às cotas do CDI 11. Sua rentabilidade alvo é CDI mais 2% ao ano, como nós já vimos, ele está abaixo da sua rentabilidade alvo. Aqui algumas menções na mídias: XP, Economia Valor, Lucas FIS, Liberdade é logo ali. Tem aqui o JMB Invest, que é o meu outro canal. Se você dá uma olhada lá, dá uma conferida nos conteúdos. E se você não for inscrito lá, se inscreva lá também. Em breve eu volto a trazer vídeo lá também, além desse daqui. Aqui são seus ativos. Está em ordem alfabética, não em ordem de exposição, tá? Tem a Triângulo Mineiro, Intervias, Eco Rodovias, Vibra e assim por diante. E esse foi a análise do relatório. Vamos dar uma olhada na minha carteira rapidinho. Quanto que eu tenho investido no CDI 11? Eu tenho cerca de 4 cotas a um preço médio de R$ 102,56. Hoje ele está com segundo investidor 10 a R$ 109,10. Isso dá uma variação de 6% e uma rentabilidade de 16%, que junta a variação e os dividendos. O dividend yield está de 15,3% e o meu yield on cost, porque eu comprei mais barato do que está hoje, está em 16,27%. Bom, na minha visão, nada de negativo a falar sobre o CDI 11, tirando o fato dele ter diminuído um pouco o seu dividendo esse mês, mas isso foi devido a alguma percalço do mercado. Devido às debêntures, a marcação a mercado também pode ter contribuído. Isso não me preocupa, lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas, tem apenas um caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. É um infra tranquilo, continuarei com ele na carteira, mesmo ele caindo no dividendos, e se ele voltar abaixo do meu preço teto, provavelmente aumentarei a posição nele. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, seja bem-vindo se você ainda não era inscrito, que o Papai do Céu abençoe a vida de todos, e nunca se esqueça, Jesus te ama, e eu também, e até a próxima.